a Deus, é tanto que Deus me dá. Salve, salve, irmão de fé! Meu nome é Anderson Ruiz, estou aqui mais uma vez para bater um papo com vocês, tentar passar a minha visão, a visão umbandista de um médium em constante desenvolvimento. Esse vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre o Orixá Exu, sobre o que é, sobre a minha visão do Orixá Exu dentro da Umbanda que eu sigo, dentro da Umbanda que eu vivo, dentro da Umbanda que eu aprendo. Tentar passar um pouco para vocês tudo aquilo que eu aprendi sobre esse Orixá. Espero que vocês gostem do vídeo de hoje. Espero que vocês se inscrevam no canal, que vocês compartilhem esse vídeo com o maior número de pessoas possível, para que a gente possa estar chegando com esse vídeo ao maior número de pessoas possível, para que a gente possa estar tentando desmistificar um pouco sobre esse mistério, tentando desmistificar um pouco sobre a Umbanda, tentando tirar um pouco essa estigma que a gente tem dentro, em cima da nossa religião, para a gente poder estar tentando mostrar para as pessoas que Exu não é o demônio, inclusive o demônio não é uma concepção da nossa religião. Aquele que é da nossa religião de verdade, aquele que é um umbandista de verdade, ele não acredita em céu e inferno, em que existe um filho de Deus que foi condenado eternamente para ser ali o capiroto, o capeta, o demônio, como é que você queira chamar. Na nossa convicção, isso não existe, né? Não existe, não influencia na nossa vida, na nossa religião. Falando um pouco sobre o Orixá Exu, tem muita gente que vai ver o título desse vídeo, que vai ver esse vídeo, que vai logo pensar assim, nossa, Orixá Exu dentro da Umbanda. Pois eu falo assim, que existe sim Orixá Exu dentro da Umbanda. Não é comum ver, não é normal ver muitas vezes em muitos centros que cultuam, que falam ou que sabem sobre a existência deste Orixá ou acreditam que ele esteja ligado à Umbanda. Mas assim, não importa se você acredita, se você acha, se você quer, se você não quer, não importa, porque ele está lá. Assim como se você for de uma outra religião que não acredita em orixás, não importa se você acha, se você quer, o que você pensa, mas Orixá Oxum, ela está lá. Ela faz parte da natureza, ela faz parte de Deus, ela é um poder, uma exteriorização do poder divino. Então assim, não importa se você acredita, se você não acredita, que exista o Orixá Exu, porque ele está lá, ele existe. Toda a linha de trabalho dentro da Umbanda, ela é sustentada por um Orixá, né? Então assim, ela tem os seus mistérios e ela é sustentada por um Orixá. Então assim, do mesmo jeito que os caboclos, né, dentro da Umbanda, eles têm o seu mistério, né, o mistério caboclo, e eles são regidos pelo Orixá Oxóssi, do mesmo jeito que os pretos velhos dentro da Umbanda, eles têm o mistério ancião, que são regidos por Obaluaê e Nanã, do mesmo jeito que outras linhas e outras entidades têm o seu amparo, a sua sustentação dentro da linha da Umbanda, dentro da Umbanda, o Orixá Exu também sustenta. O Exu que a gente conhece, que é o Exu que se manifesta nos terreiros de Umbanda, por aí afora, que dão consulta, que fazem o serviço ali na linha de frente dentro da Umbanda, eles são sustentados por um Orixá sim. Eles são sustentados por um Orixá e esse Orixá é o Orixá Exu. E ele que dá a base, a sustentação, ele que cede os seus mistérios para que essas entidades possam trabalhar dentro da linha da Umbanda. A partir do momento que a gente tem um Orixá Exu, um sustentador desse trabalho, todos os Exus, né, que estão dentro da Umbanda,
principalmente da Umbanda que eu sigo, eles são Exus de lei, eles são Exus que cumprem a lei, eles são Exus executores da lei. Então, assim, dentro de um terreiro de Umbanda, na minha visão, né, da Umbanda que eu sigo, se não é cumpridor da lei, se não é executor da lei, se não é um Exu de lei, se não é um Exu que faz o bem, não é Exu. Aí é um quiumba disfarçado de Exu, onde ele se utiliza da ingenuidade ou da fraqueza ou de qualquer outra coisa daquele encarnado para poder falar que é uma entidade, que é um Exu, e utiliza desse nome para passar um pouco mais de confiança para poder fazer aquilo que ele quer. Você vai ver se é um Exu ou se não é um Exu, da mesma maneira que você vê se é um caboclo ou se não é, se é um baiano ou se não é, através das suas atitudes, através dos seus ensinamentos, através do que ele veio fazer em terra. Aí você vai saber qual que é o grau, qual que é a hombridade, qual que é a qualidade, qual que é, se é um Exu ou se não é um Exu, se não é um quiumba, um zobeteiro ou um outro espírito tentando se aproveitar dessa situação. O Orixá Exu, ele vem da África, né? Ele vem da África junto com os escravos, né? Da África, dos cultos de nação lá. E ele acaba sendo implantado aqui no Brasil, principalmente no candomblé, né? Onde tem os candomblés, onde a gente encontra mais o Orixá Exu. Mas nem por isso ele deixa de existir dentro da Umbanda. Lá na África existiam vários cultos de nação. Cada culto de nação tinha o seu orixá, né? Tinha o culto ao orixá Ogum, tinha o culto ao orixá Oxum, tinha o culto ao orixá Iemanjá, e assim ia, né, num vasto território lá na África. E pelo que eu sei, pelo que eu estudei, pelo que eu aprendi, se não o único, talvez o único orixá que era comum em praticamente toda a região que se cultuava os orixás, ela era o Orixá Exu. Ele era o mensageiro, ele que levava e trazia, né, a conversação, né, as mensagens entre as tribos que cultuavam os orixás. Ele era a boca do orixá que comunicava com os seres humanos. Então, assim, o Orixá Exu, se você cultua os orixás em si, se você acredita que cada linha de trabalho dentro da Umbanda tem uma sustentação, o Exu e a Pombagira e o Exu Mirim também vai ter uma linha de sustentação, também tem um orixá que rege, que é responsável por essa linha. O Orixá Exu, ele é o dono do vazio. Ele é o vazio, né? Ele representa o vazio, ele é o vazio. E esse é um dos motivos dele ser oferendado em primeiro lugar. Por quê? Porque antes de tudo, se você vê algumas outras religiões, se você parar e analisar, fala assim, que antes de tudo só existia o vazio. E dentro desse vazio tinha lá o Criador, né? Então assim, ao redor do Criador só existia o vazio. Então assim, né, que dentro do vazio tinha o Criador e ao redor do Criador só existia o vazio. E o Criador foi criando as coisas em espaços dentro daquele vazio. Então assim, Exu, ele representa o vazio. Então ele já existia lá antes de qualquer orixá. Então primeiro existia o vazio, que quem era responsável por aquele espaço era Exu, era o Orixá Exu.
E a partir do momento que Deus veio criando os outros orixás, exteriorizando os seus outros mistérios, a partir desse momento ele foi ocupando espaços dentro desse vazio. Então assim, primeiro ele exteriorizou o mistério da fé, primeiro ele ocupou esse espaço com o orixá Oxalá, né? E deu a propriedade, né? Deu a guarda, deu o espaço inteiro para Oxalá. E dentro desse espaço deu para Oxalá a função para ele criar o resto, né? E ele ser o criador de tudo, e dentro desse espaço foi se criando as outras coisas. Então assim, Orixá Exu, ele está em primeiro lugar, ele está acima de tudo, ele está antes de tudo, ele envolve tudo, né? Ele é responsável por envolver tudo. Ele é o mistério individualizador, ele que individualiza tudo, desde o microcosmo até o macrocosmo, desde a menor forma de vida até a maior forma de vida. Quem individualiza aquelas vidas é o mistério do Orixá Exu, um mistério individualizador. Esse mistério que não deixa que as coisas se fundam e tornem uma nova forma ou ampliem a sua forma. Então, a partir do momento que o mistério individualizador individualiza cada forma, é que vão se criando as formas que a gente conhece. Outro mistério do Orixá Exu é o mistério selecionador, aonde nós, humanos, temos a capacidade de selecionar, de saber o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim, o que dói, o que não dói, o que é quente, o que é frio, saber a diferença entre as coisas, selecionar o que é legal, o que não é legal. O que faz a gente ter a capacidade de fazer isso é o mistério selecionador do Orixá Exu. Exu é vitalidade, Exu é potência, Exu é vigor. Por isso do falo. Não é porque ele é depravado ou porque ele tem um órgão sexual à mostra para mostrar que ele é o bom ou qualquer coisa com relação sexualmente falando com relação a isso. É porque ele é responsável pela vitalidade, ele é responsável pelo vigor masculino, ele é responsável pela força. Então ele é representado por um falo, que é o órgão genital masculino. Esse é um dos motivos de ter dado aos Exus a denominação de demônio, de diabo, de capeta, de capiroto e por aí vai. Porque quando chegaram lá na África e viram nos cultos as pessoas despidas, sem aquele pudor, aquele negócio aquela coisa de ficar se cobrindo, que era o comum dentro da sociedade onde eles viviam, eles viram e acharam errado, acharam estranho. E se é errado, é coisa do demônio. Aí viram lá um orixá com falo à mostra, representado pelo falo, já associaram aquela imagem a coisa ruim. Então, assim, se você acha que o seu Exu é uma coisa ruim, se você acha que o seu Exu ele tem chifre e pé de bode e faz o mal, ele não é Exu. Ele é um quiumba, ele é um zombeteiro, ele é o que for. Mas se ele faz o mal, ele não é Exu. Exu, dentro da concepção da Umbanda que eu sigo, ele faz o bem. Ele é cumpridor da lei. Ele é executor da lei. Ele é dual, ele tem a sua dualidade. Ao mesmo tempo que ele é ativo, ele é passivo. Não é porque ele é dual, porque ele é o bom e é ruim. O que você acha que é ruim para você, pode ter certeza que é apenas a lei sendo cumprida. Não é ruim. Porque se é a lei sendo cumprida, é alguma coisa que é boa para você. Aí está a dualidade. Entendeu? Ao mesmo tempo que Exu é ativo para cobrar a lei divina, Exu é passivo para trazer, vitalizar, né? Dar força naquilo que você precisa.
Então, assim, aí que tá como é difícil se entender o Exu que a gente tem. O Exu ele tem que ser cultuado fora de casa, não pode ser cultuado dentro de casa. Não porque ele vai atrapalhar, não porque vai trazer o demônio para dentro de casa, não porque vai trazer o vazio para dentro de casa, não. É porque cada um na sua função, cada um faz o que tem que ser feito dentro da criação. O Exu foi criado para uma função, o Oxum foi criado para outra, Oxalá para outra, e por aí vai. Dentro da criação, do lado de lá, é tudo perfeito, equilíbrio perfeito. Uma coisa não interfere com a outra. Uma coisa tem que ser feita aonde tem que ser feita, a outra tem que ser feita aonde tem que ser feita. Não tem bagunça, lá tem hierarquia, lá tem respeito, lá é diferente do que do lado de cá. Então assim, Exu tem que ser cultuado do lado de fora, ou no quintal, ou numa varanda, que é considerado área externa, ou numa lavanderia, quando a pessoa mora num apartamento, porque é considerado área externa para a espiritualidade, é um jeito que a espiritualidade arrumou para as nossas invenções. Então assim, por que ele tem que ser cultuado do lado de fora então, e não pode ser cultuado do lado de dentro? Porque Exu ele é um mistério individualizador, ele é o vazio em volta de todos os seres. Ele é o guardião desse vazio, ele é o guardião das coisas, ele é o guardião das pessoas, ele é o aplicador da lei, ele é o guardião da lei. Quem guarda fica do lado de fora, quem protege fica do lado de fora, porque depois que entrou, já não está mais protegido, aí tem que resolver, aí é diferente. Então assim, Exu fica guardando todo o perímetro da sua casa, Exu fica guardando todo o perímetro do seu corpo, Exu fica guardando todo o perímetro de toda forma de vida. Então ele tem que ser cultuado do lado de fora, tem que ser aceso do lado de fora, ele tem que ser feito as coisas do lado de fora, para que possa se criar a proteção necessária para que as coisas do lado de dentro aconteçam. Isso na sua casa, isso no terreiro que você frequenta. Para que lá dentro você possa acender uma vela para Oxalá, para Iemanjá, para Oxóssi, para Oxum, para fazer o que tem que ser feito, para trazer o que tem que ser para a sua vida, ou para a vida daqueles que frequentam aquele lugar. Para você poder defumar a sua casa com tranquilidade e ela ser 100% efetiva. Não ter nada que atrapalhe do lado externo para o lado interno. Porque se não é Exu individualizando, as coisas se fundem. A sua energia vai se fundir com a outra pessoa que mora com você. A energia da sua casa vai se misturar com a energia da casa do lado. Então Exu faz o vazio em volta da sua casa, o outro Exu faz o vazio em volta da outra casa. Para que as coisas não se misturem. Exu guarda, Exu protege. Exu é guardião, Exu é protetor. Exu, ele é dono da encruzilhada. E não é porque ele é dono da encruzilhada que ele é dono ali daquele pedaço de terra que fica entre uma estrada e a outra estrada. É um campo muito pequeno para Exu cuidar. Exu à esquerda de todos os orixás. À esquerda, não da esquerda. Exu à esquerda de todos os orixás. À esquerda é negativa, à direita é positivo. À esquerda negativa, à direita positiva. À esquerda tira o excesso, à direita traz o que precisa. Cada um na sua função. Então, ao lado de todo orixá, à esquerda, existe um Exu. Ao lado de toda a criação, à esquerda, existe um Exu. Então, quando você vai oferendar o Exu de Iemanjá, você pode fazer ele na beira do mar. O entrecruzamento entre duas realidades, a realidade da areia e a realidade do mar. Você pode firmar o Exu ali. Quando você vai firmar um Exu de Nanã no lago, o entrecruzamento entre as duas realidades, da terra e do lago, você firma ele ali no lodo. Se você vai firmar um Exu de Xangô,
Na pedreira você firma Xangô. Antes da pedreira é outro orixá. Intercruzamento entre a pedreira e a terra fora da pedreira. No pé da pedreira pode-se firmar o Exu de Xangô. E por aí vai, depende de onde é Exu. Não só encruzilhada, não só cemitério. Se o Exu é Exu Caveira de Omulu, você pode oferendar ele no cemitério. Você pode também na encruzilhada. Mas o ponto de força principal dele é de quem ampara e sustenta ele. Então tem que ver da onde que é a força daquele Exu para você saber para onde você está direcionando. A encruzilhada não é só ali o cruzamento de terra, o X da terra. É todo cruzamento, toda encruzilhada entre duas realidades. Tudo que tiver entre duas realidades pré-definidas, Exu que toma conta. Ele que traz a mensagem de um lado para o outro. Ele que levava a mensagem de uma aldeia para outra. Ele que era a boca do orixá. Ele que trazia a mensagem dos orixás para os humanos. Esse é Exu. O primeiro a ser oferendado. O primeiro a ser oferendado é porque ele existia antes de tudo. Ele é dono do vazio. Então ele é o primeiro, e para que se fosse ocupado esse vazio com espaços, foi dada a primazia para Exu. Dada a primazia para que tudo que fosse feito fosse agradado Exu primeiro, porque ele é o dono do terreno. Foi criado um espaço dentro do vazio. E quem era o dono do vazio? Exu. Então você tem que agradar o cara. Depois foi criado tudo da criação dentro daquele vazio. Tudo que existe na criação foi criado dentro do vazio. Tudo que você vê foi criado dentro do vazio. Então tudo que você for fazer, você tem que pedir autorização para o dono do vazio. Porque o vazio ainda está em você, ainda está em mim, ainda está individualizando a gente. Então antes de eu chegar em você, eu vou ter que passar pelo seu vazio. Antes de eu chegar em qualquer lugar, eu vou ter que passar pelo vazio daquele lugar. Para passar pelo vazio, eu tenho que pedir autorização para o dono do vazio primeiro. Para depois chegar até onde tem que chegar. E por aí vai. Exu, ele é meu amigo, ele é meu guardião, ele é meu protetor. Meu Exu não é o demônio. A gente tem que tirar isso da cabeça. A gente tem que tirar esse estigma de cima dos nossos Exus. Exu da Umbanda, ele é cumpridor da lei, executor da lei, nada mais. Se não é isso, não é Exu. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Espero que eu tenha conseguido transmitir um pouquinho do que eu aprendi, do que eu sei, do que eu vivo, do que eu vivi. Espero que vocês se inscrevam no canal, que vocês ativem a notificação, mandem esse vídeo para o maior número de pessoas possível. Qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês tenham, pode me mandar aí nos comentários do vídeo, que eu vou estar respondendo essa semana. Se precisar, eu crio um outro vídeo falando um pouco mais sobre Orixá Exu, para vocês entenderem. Para vocês entenderem mais ou menos como funciona, é como se fossem pastas num computador. Hoje todo mundo sabe mexer no computador. Então assim, a pasta principal ali, onde está tudo dentro com relação a Exu, chama Orixá Exu. A partir do momento que você abriu aquela pastinha para ver o que tem lá dentro, vai vir uma outra pasta, vai vir 3 pastas. Orixá Exu, Orixá Pombagira, Orixá Exu Mirim. Aí você fala, não, vou ver só sobre Orixá Exu. Você vai clicar nessa pasta. Aí vai vir os Exus guardiões, os Exus de trabalho, os Exus naturais e por aí vai. É assim que funciona. Separado em 3 partes. O divino, o natural e os espíritos encarnados. O que é divino é onde fundamenta a história. É onde fundamenta tudo aquilo que existe abaixo dele. Os Exus naturais são exteriorizações do poder divino que tem vários mistérios. Existem realidades paralelas a nossas, só com espíritos, só com seres naturais, com esses mistérios. E na parte carnal,
aqui aonde a gente vive, são os espíritos exunizados, que trabalham na Umbanda, trabalham cumprindo a lei, que já foram encarnados como eu, como você, que um dia desencarnaram, foram amparados por um Exu, foi negativado o que era de ruim, foi vitalizado o que era de bom, para ser equilibrado. A partir daquele momento ele começa a trabalhar dentro de uma linha de trabalho, por exemplo, Tranca-Rua das Almas, e começa a responder por aquele nome, porque é aquilo que ele aprendeu, dentro daquela linha que ele sabe trabalhar. E vai trabalhando até ter a capacidade de poder assessorar um encarnado. E quando esse encarnado receber esse espírito, que lá atrás era João, era Pedro, era Anderson, quando ele perguntar qual é o vosso nome, esse João vai falar: eu sou Tranca-Rua das Almas. É porque ele é o Tranca-Rua das Almas, é o espírito que bate em todo mundo de uma vez só. Não. Ele é um espírito que está amparado por esse mistério, que trabalha dentro desse mistério, que foi amparado por esse mistério e trabalha dentro desse mistério. Por isso que ele vai falar Tranca-Rua das Almas, para mostrar a sua marca energética, para mostrar qual é o campo de trabalho dele, para mostrar qual é a especialidade dele. E por aí vai. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Salve, salve, irmãos de fé! É tanto que eu peço a Deus.